Olá, bem-vindos de volta à nossa aula de programação de aplicativos mobile. O que nós vamos ver hoje? Componentes de layout. Vamos continuar com nossos componentes. Então, voltamos aqui para o nosso Android Studio e nós vamos ver dois componentes hoje muito utilizados no desenvolvimento para aplicativos. Esses componentes eles vão estar aqui na paleta, nos widgets. Eles vão ser esses dois, o Progress Bar e a Progress Bar horizontal. Para que serve a Progress Bar? É aquela barra de progresso que ela vai mostrar o quanto já progrediu num upload, num download. Ela vai fazer esse tipo de amostra, né? Tem aquela barrinha que ela começa do zero e vai subindo até chegar no 100%. Eu vou adicionar ela na minha tela aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Aqui já está bom. Vou colocar 32 de topo. E essa constraint da lateral, vou colocar 32 em cada lado. E aqui eu vou mudar para Match Constraint, que aí ela vai ficar do tamanho da largura aqui total. Além disso, vou adicionar um botão, que aí a gente deixa para trabalhar com a outra barra depois. Então, o botão meu, eu vou vincular ele lá em cima e vou colocar aqui 32 também. Esse botão, vamos chamar ele, colocar o texto nele aqui, de progredir. Só para, conforme eu clico aqui, a barra vai aumentando. Então, essa barra, esse componente, ele tem três atributos importantes para a gente trabalhar. O primeiro que a gente vai ver é esse de visibilidade. O que ele tem de opção? Ou ele está visível, ou ele está invisível, ou ele se foi. Quando eu deixo aqui no Visible, ele vai estar visível. Vamos rodar no aplicativo. Deixa eu chamar aqui o meu emulador. Então, ele vai ter só a barra, porque a gente não tem nenhum progresso nela, né? Então, ela vai estar visível aqui. Se eu alterar ela para invisível, invisible, vou rodar de novo. Ela não aparece, mas ela ainda está aqui. Ela está no layout, está ocupando o espaço da tela, ela só não está aparecendo. O que a gente usa geralmente quando eu quero que essa barra saia, ou seja, ela atingiu 100% e vou continuar o processamento de alguma outra coisa na tela. Então aí a gente usa o Gone. O Gone ele serve para sumir com isso da tela, é como se ela realmente saísse da tela aqui. Ok? Então, o que a gente geralmente faz? Quando eu tenho um upload ou um download e termina ele bateu em 100%, a gente coloca um Gone nessa barra. O ideal é eu deixar ela aqui no layout visível. E se eu quiser trabalhar com ela, ela não está aparecendo ou vai sumir no momento, por código. Tá? É melhor do que a gente trabalhar com ela, colocasse, por exemplo, invisível ou Gone aqui. Por quê? Pode ser que ele atrapalhe a montagem do layout. Se eu colocar Gone nela, ela vai sair aqui do layout, aí ele vai atrapalhar a minha montagem. Então, o ideal é eu saber que ela vai ocupar aquele espaço, eu deixo ela visível, ou deixo por padrão, né? Posso até apagar aqui, que o padrão é visível. Outro atributo importante, que é mais importante ainda, são esses dois atributos, o Max e o Progress. Como que funciona isso? No Max, eu vou definir qual é o número máximo que essa barra tem. Por padrão, ele é 100, então ele vai de 0 a 100. Se eu colocar, por exemplo, 10, o meu máximo vai de 0
a 10. E aí, onde eu controlo quanto essa barra vai andando? Com o progress. O progress que vai me dar esse controle. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 3, ele vai ocupar 3 pedacinhos da barra. Então, ela vai dividir essa barra em 10, então ela vai até 10 e vai me ocupar com 3 pedacinhos. Se eu colocar 7, ó, vai 7 pedacinhos. Se eu colocar 10, vai preencher a barra inteira. Geralmente, a gente começa ela com 0, né? Ela limpa, sem nada. E se eu colocar aqui 100 e colocar 3, ela já não vai ter aqueles 3 pedaços maior, né? Porque ela tem 3 pedaços de 100, então ela vai ter 3% aqui. Então a gente consegue ver que ela está pegando um pedacinho só. Então, geralmente, com o upload, a gente trabalha com porcentagem, né? Mas só para a gente fazer o funcionamento dela, eu vou colocar 10, porque o funcionamento aqui, a quantidade não vai interferir no funcionamento, né? Quem faz com 10 fazer com 100 vai ser na mesma. E aqui eu vou manter 0. O que é a ideia? Quando eu clicar no progredir, essa barra vai preenchendo aqui, vai aumentando de 1 em 1. Ok? Então, o que a gente precisa? Primeiro, vamos colocar um ID nela aqui. Vou colocar pg bar horizontal. Opa. Ela está pedindo para mim alterar a referência lá com o XML, né? Então eu vou dar yes, ela altera lá na classe R. Então ele já alterou lá. Agora eu tenho que vincular ela com o meu código Java. O botão eu não preciso, porque o meu botão vai receber o método público que recebe um view, que vai ser o clique. Né? Então eu já vou fazer isso. Primeira coisa, vamos criar um método aqui. Public void. Vou chamar de avançar. E ele vai receber um view. Certo? Se ele não receber o view aqui, eu não consigo vincular com ele aqui no botão. Então agora eu já tenho esse método aqui. Eu vou voltar aqui no botão e no onClick do botão eu vou selecionar o avançar. Ok? Agora nós vamos aqui para o nosso Java. Eu vou vincular essa barra com o meu Java. Então, primeiro, como estamos trabalhando com orientação objeto, nós vamos ter ela como atributo da classe. E vamos trabalhar com encapsulamento. Então, ela vai estar privada aqui. Progress bar. Vamos chamar ela de pg bar horizontal, mesmo nome que eu dei lá. Então, aqui eu tenho um objeto da classe Progress bar e ele chama pg bar horizontal. Eu tenho que criar a instância dele. Então, eu vou criar aqui no onCreate. Certo? A gente sempre faz dessa forma. Poderia já instanciar ele aqui? Pode, mas não é o ideal. O ideal é a gente instanciar aqui no onCreate. Ok? Então, meu pg bar horizontal ele vai receber um find view by id r.id.pg bar horizontal. Então ele pegou o vínculo dela lá do XML. Agora eu vinculei o XML com o código Java. Agora eu posso trabalhar com os métodos que ela vai ter aqui. O que eu vou fazer? Conforme eu clico aqui no avançar, o meu progresso também aumenta. Então vamos criar aqui um int. Eu poderia criar até o progresso como um atributo privado da classe. Aí, se eu precisar trabalhar em outro método, eu tenho ele, né? Então vamos fazer isso aí. Vamos fazer dessa forma.
E vamos colocar que aqui eu posso pôr ele direto, né? Por que eu posso chamar ele direto aqui, mesmo ele sendo privado? Porque ele está dentro da minha classe, né? Todo método ou atributo, no caso ele é um atributo, que seja privado, eu tenho acesso a ele dentro da minha própria classe, que é dona desse atributo. Então, a minha classe que é dona desse atributo é a main activity. Então, consequentemente, eu tenho acesso a ele. Mas eu também poderia vir aqui e colocar o this.progresso, né? Para avisar que esse progresso da classe é que está recebendo 0. Aqui tanto faz, né? Se eu tivesse recebendo ele por um método, aí o método recebe um inteiro chamado progresso também, aí eu teria que usar o this obrigatoriamente, né? Mas aqui quando eu estou colocando direto aqui, eu não preciso do this, ok? Da mesma forma aqui, se eu quisesse eu poderia colocar o this aqui na minha barra no progress bar, né? Então, o que eu vou fazer? Ó? Assim que eu ligo o aplicativo, abro o aplicativo, ele cria a tela, instancia lá, cria o progress bar, e o meu progresso recebe 0. Então, ele já começa como 0. Certo? Agora, eu vou fazer o seguinte. Cada vez que eu clicar aqui em avançar, o meu progresso recebe mais 1. Ok? Então, eu poderia fazer dessa forma. Progresso mais, e a minha pgbar.setProgress receber o progresso. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Então, primeiro ele adiciona 1 aqui e depois ele joga no setProgress. Rodar isso aqui, vamos ver se vai estar funcionando. Então, progredir, já está funcionando de 1 em 1, ok? Eu poderia pular de 2 em 2, aí para isso eu poderia colocar aqui mais igual a 2, né? Se eu fizer dessa forma, ele vai pular de 2 em 2, ok? Outra forma que eu poderia fazer ao invés de fazer aqui, eu faço esse aqui, ó, mais progresso. Primeiro, o setProgress recebe o incremento de progresso. Se eu colocar progresso mais aqui, primeiro ele receberia o progresso, que é 0, e depois o progresso adiciona 1 nele. Dessa forma, eu já recebo o progresso com o mais. É alguns atalhos que vão facilitando. Ele vai funcionar do mesmo jeito. Ok? Isso aqui é Java, viu, gente? Não é por causa do Android, não. Isso aqui é coisa de Java. Então, eu poderia... Só para... Talvez vocês não viram isso ainda. O que é a diferença? Vamos supor, se eu tenho isso daqui, ó. Int x igual a 3 e int y. E aí, o y recebe x mais. É mais ou menos o que aconteceria aqui. O y, quando ele recebe x mais, o que vai acontecer? O x é 3. Então, o y, nesse caso, ele ficaria com 3. Se eu mandasse imprimir o x e o y ficaria com 3 e o x ficaria com 4 no final, né? Porque primeiro ele joga o x para o y, depois o x recebe o mais. Ok? E se eu fizer isso aqui, mais x, é um pré-incremento. O x é um pós-incremento, mais x é um pré-incremento. Então, o y, primeiro ele incrementa o x e depois ele armazena, faz a atribuição. Então, o x é 3, o y ficaria 4 e o x também ficaria 4. Ok?
Porque primeiro ele incrementa o x, armazena no y e aí ele soma 1 no x. Qual que é, vocês entenderam a diferença? Se eu tiver x++, primeiro ele atribui o x, então o x atualmente é 3, então o y fica com 3, e o x vai ficar com 4. Depois ele soma mais 1 aqui. E o pré-incremento ele joga já somado. É isso que eu fiz aqui, ó. Como o meu progresso, eu estava somando 1 no progresso e depois jogando ele aqui, se eu colocar o mais progresso aqui, ele já atribui no setProgress, em vez dele atribuir o 0 e depois o progresso virar 1, ele já atribui o incremento aqui. Então, o progresso já vai receber o 1 aqui. Certo? É questão de atalho, né? Eu vou economizando linha aqui. Ok? Então, vamos rodar aqui de novo, só para a gente voltar aqui no programa. Então, conforme ele vai progredindo, ele vai atingir o máximo de 10. Ó, eu posso ir dando progredir. Se eu vou dando progredir, o que vai acontecendo aqui? Ele já atingiu o máximo de 10. Só o progresso aqui, que é do tipo inteiro, que vai acrescentando de 1 em 1. Mas a barra ela é no máximo 10. Então, por isso que é importante aquele max lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma comparação. If a minha barra de progresso, eu vou colocar ela aqui, ponto getProgress. Para quê? Para mim pegar o progresso que ela está atual. Então, eu poderia tanto pegar dela aqui, usar o método, quanto daqui da minha variável progresso. É o mesmo valor, né? Porque é minha variável que vai alterar ela ali. Mas eu vou usar pegando direto da classe ali. E eu vou comparar com o tamanho máximo dela. Então, a barra.getMax. Se isso for verdade, o que eu vou fazer? Alterar a visibilidade para ela sumir da tela. Então, quando ela atingir o máximo, ela some. Então, eu vou pôr um gone. Posso começar a digitar ele em maiúsculo, e aí ele aparece a opção aqui. Ó. Ele vem da classe view, view.gone. Então, como que vai funcionar? Deixa eu tentar abrir a classe view aqui para mostrar para vocês, para explicar um pouquinho. Espera aí, só um minuto. Não está aparecendo. Estou tentando apertar o Ctrl e não está indo. Ah, agora foi. Então, a hora que a gente vê aqui, ó, o gone é estático e final, e ele é do tipo int, então ele vai receber aquele valor ali. Certo? E ele sendo estático, eu posso chamar, e ele é da classe view, ó, minha classe view, que tem esse atributo aqui. Então, ele sendo estático, eu posso chamar a classe sem instanciar o objeto. Então, eu chamo a classe view, ponto, o meu atributo, ok? Então, aqui ela iria aceitar o visible, invisible e o gone. Então, eu já ponho o gone para tirar ela. Vamos rodar para a gente ver? Vamos progredindo. A hora que ele encontrou, ele sai. Ela até sumiu daqui, né? Ó. Ela vai desaparecer, ok? Ela sai da tela. E se eu mudar aqui para invisible, vamos rodar de novo? Mais um, ela atinge 10. Vocês perceberam a diferença? Aqui ela só ficou invisível. O gone, ela realmente sai da tela, né? Tanto que o botão que vem um pouquinho para cima, né? Eu poderia trabalhar com a constraint depois e mudar para ele não sair de ordem. Geralmente, né, essa barra aqui vai depender se eu vou continuar com essa tela ou não, né? Às vezes, na hora que atingir o máximo, eu mudaria a tela, aí eu só ponho um invisível nela, não tem a necessidade de sumir com ela. Ou põe o gone para sumir. O gone é mais utilizado na circular, né? Mas aqui eu poderia usar ela tranquilamente, ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos voltar aqui para o nosso layout e vou adicionar a circular. Olha que interessante que ela funciona. Essa aqui.
Eu vou colocar ela centralizada na minha tela. E vou dar um play aqui, vou rodar. Ela automaticamente já faz aquele loading, né? Então a Progress Bar circular é mais utilizada para aquele loading de consultando o banco de dados, né? Alguma coisa assim, quando eu não tenho a contabilidade para ser feita, apesar que ela tem também os atributos máximo e os atributos, o progresso, ela vai ter isso também, né? Mas ela faz esse loading automaticamente. Fazer usar o mesmo método e fazer que quando chegar em 10 o progresso chegar em 10, mas aí eu vou usar o contador ao invés de usar essa barra, porque aí vai ser essa barra que eu estou trabalhando. Quando o meu progresso chegar em 10, eu vou fazer ela sumir, né? Então, se a gente olhar ela aqui, ó, ela tem o máximo, o progresso, ela também tem isso, ok? Também vai ter a visibilidade. Só que a diferença é essa dela fazer esse circular, usar ela para loading, né? Principalmente quando eu estou consultando um banco de dados e estou aguardando. Se é um banco de dados no aparelho, é um pouco mais difícil acontecer de ter que ter um loading alto de consulta, né? Geralmente esse loading do banco acontece quando eu estou consumindo de uma API, né? Um banco externo, o próprio Firebase, alguma coisa assim, né? E é muito interessante que ela vai ficar esse loading sem parar. Então vamos trabalhar aqui. Primeiro vamos alterar o ID dela, né? Vou colocar aqui pgbar, opa, circular. Lá para o código fonte. Primeira coisa, trazer ela para o nosso código, né? Ela também é progress bar e eu vou chamar ela de pgbar circular. E agora eu tenho a necessidade de vincular ela com o XML. Então, find view by id r.id.pgbar circular. Vou trazer ela de lá. Eu vou manter esse mesmo método conforme eu vou clicando. A única coisa que eu vou fazer é isso aqui, ó. If progresso. Também poderia pôr assim, né? This.progresso. Mas não tem necessidade porque eu estou dentro da minha própria classe aqui e eu não estou recebendo esse progresso de algum lugar. Se eu tivesse criado um método para ela, né, no botão, que a cada vez que eu clicasse em avançar, eu verificava esse progresso, aí eu passava o progresso para lá, aí sim eu teria necessidade de colocar o this. Dessa forma, não. Então, se o meu progresso for igual a 10, que é o máximo de clique que eu vou ter lá, até poderia fazer isso daqui, né? Usar ela, pg circular.getMax, só que ela aqui, a gente não colocou um máximo. Vamos pôr um máximo aqui, ó. Eu coloquei 10 aqui de máximo. Vamos ver se ela vai estar rodando, ó. Eu errei alguma coisa lá no código Java, vamos ver. Eita, agora eu confundi. Aqui. Ah, faltou o if, né? Olha lá. Vou abrir o fechar do if. Vamos rodar de novo. Ah, ela vai estar rodando. Se por um acaso eu já setar o progresso dela aqui como 5, ela não vai mudar nada, né? Vamos ver se ela tem alguma... Ó, funciona do mesmo jeito. E se por acaso o meu progresso for o mesmo que o meu max? Vamos ver o comportamento dela.
da mesma forma. Por quê? Ela não tem essa contabilidade que acontece aqui, certo? Ela tem os atributos porque ela estende dessa classe aqui. Só que esses atributos não vão influenciar nesse loading dela, ok? Mas só que ele setado aqui, ó, então eu vou deixar o progress como 0. O max setado aqui, eu consigo pegar o getMax dela, que é o máximo que ela tem lá de loading. Mas o ideal, na verdade, ela não é usar para carregamento, né? Quando eu estou fazendo um upload de alguma coisa, o ideal é usar a Progress Bar normal. Ela é para carregamento de tela quando eu estou aguardando alguma coisa. Então tem essa diferença, né? Óbvio que o sentido, a outra também está aguardando, mas a outra, ela aguarda algo contábil, né? Terminar de fazer o download, terminar de fazer o upload. A gente usaria essa aqui. Essa de carregando é mais no sentido de dela ficar rodando na tela quando eu consulto o banco, alguma coisa assim, porque geralmente ela, depois que ela termina, ela me traz alguma informação para a tela, né? Vocês já viram vários aplicativos, vocês conseguem entender a diferença de uso delas, certo? Mas vamos colocar, eu coloquei 10 aqui, né, no máximo dela, e eu vou pegar esse máximo para trabalhar aqui. Então, vou voltar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que daria para mexer nela. Eu acho que não. De básico seria esses daqui mesmo. Então vamos lá. Voltar para o código-fonte. Então, se o meu progresso, quem é esse progresso? É a minha variável inteira, que ela vai aumentando conforme eu clico no botão, né? Então, conforme eu clico, ela aumenta aqui. Se ele for a mesma quantidade da barra circular, daí eu vou colocar para ela desaparecer, ó. Ponto setVisible gone. Agora vamos rodar então isso. Ó, progredir, vou progredindo. Sumiu as duas barras. Eu posso até tirar, vou comentar essa daqui de cima e manter ela cheia lá. Rodar de novo. Vai progredindo. Sumiu porque ela chegou no 10. Se por um acaso, vamos colocar maior aqui, ó. Vamos colocar 15. Vamos ver que a diferença, para a gente ver que o progresso realmente continua, a variável continua aumentando, né? E a barra que chegou no máximo dela, essa vai continuar ali, ó. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sumiu. Certo? Então, dá pra gente trabalhar com muito... e uma coisa que talvez eu não comentei, né? Mas às vezes vocês não podem não reparar. A cor que ela pega é a cor do Values Color, a Color Essence, ok? Se eu mudar essa cor aqui, vou colocar FFCC. Nem sei o que é isso. Pegou isso aqui. Vamos rodar de novo. Então ela pegou a cor que eu acabei de colocar, as duas, né? Então a gente tem que lembrar na hora de montar o tema, sempre lembrar nessa terceira cor aqui, ó. Que esse tipo de componente acaba fazendo esse tipo de uso, ok? Então, pessoal, é bem tranquilo, né? Vocês viram que não tem segredo. Tanto usar a horizontal quanto usar a circular. A circular ela dá um efeito muito bonito, né, de um carregando, um consultando o banco de dados, geralmente utilizada para isso, né? E a horizontal geralmente para uploads, né? Estou fazendo um download ou upload.
é mais utilizado nesse sentido. Então é um componente simples, mas que dá um efeito, já começa a mudar e aumentar a quantidade de recurso que a gente consegue trabalhar. Deixa eu diminuir essa barra, isso. Então ela já começa a fazer um aumento na quantidade de recurso que a gente trabalha no Android. Nós já vimos bastante coisa nova, certo? Então, até a próxima aula.